Como é feliz o homem a quem tu disciplina, Senhor. Aquele a quem ensina a tua lei, é o que nos diz o Salmo número 94, o seu versículo número 12. Este versículo, ele nos ensina que a correção divina não é um castigo destrutivo. Há pessoas que têm esse ponto de vista, porque Deus, ele trabalha de uma maneira impiedosa, vamos dizer assim, quando nós estamos vacilando com ele, vamos ser curto e grosso, quando nós estamos a desejar nos seus estatutos. Ele não tem misericórdia, ele não tem por inocente aquele que conhece a palavra, conhece os seus regulamentos e está fazendo o negócio todo ao contrário. Quando ele desce o braço, é a derrubar. O negócio vem sério, o peso da mão dele é grande. Então ele diz que a correção não é divina, não é um castigo destrutivo, ou seja, não vem para te destruir, mas uma disciplina amorosa. Olha só, a disciplina amorosa. Se ele está te corrigindo, é porque ele te ama. Se ele está me corrigindo, é porque ele tem amor a mim, igual ele já fez no passado. Eu não sou nenhum santo, eu já tive as minhas quedas, os meus vacilos, e eu quase que desço à sepultura. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui hoje. Por causa disso, o castigo dele, a pancada que ele me deu foi tão grande, por causa de vacilada minha, perante os estatutos dele, que eu fui parar numa mesa de cirurgia. Tive 7 passagens pelos hospitais, ou seja, tive 6 internamentos, entre um deles houve a necessidade de uma cirurgia. Andou muito perto de eu morrer, eu fui desenganado pelos médicos, para a família, não falaram para mim, mas depois os meus familiares disseram que o médico disse que as minhas chances de sobrevivência eram poucas. Mas Deus teve misericórdia. Deus agiu e me tirou de dentro da sepultura, e aqui estou eu, grato a Ele. Mas que o sofrimento foi grande, meu irmão? Foi. Eu pensei que não ia mais dar certo para viver neste mundo. Mas Deus foi misericordioso e eu sou grato a Ele pelo que Ele fez. Passar por dificuldades ou ser repreendido por Deus é um sinal de cuidado, pois Ele usa essas situações para instruir e ensinar a viver de acordo com os seus princípios. É por isso que às vezes nós levamos uns puxões de orelha do nosso Deus, porque nós não estamos vivendo de acordo com os seus princípios. Deus, ele é extremamente exigente neste quesito aí. Ele quer que nós vivamos de acordo com seus princípios. E ele tem poder e autoridade de exigir isso de nós, porque foi ele quem nos criou. Nós somos criaturas dele. Então, não cabe a nós desobedecer a seus princípios. Porque se assim nós fizermos, nós vamos ter sérios problemas.
na nossa vida. Eu não diria nem aqui na terra, é lá, naquele grande dia, como diz Paulo, quando ele narra a sua despedida, que vai receber a coroa da salvação, a coroa da vida, naquele dia, das mãos do grande juiz. Ele ainda fala, naquele dia. Ele não diz no ato da morte dele, é naquele dia. O apóstolo Paulo fala aos... Não me recordo agora se é os Romanos, em uma de suas cartas, que ele fala a respeito deste assunto. Então, o que acontece? Os castigos, os puxões de orelhas, como assim eu disse, eles podem acontecer aqui na terra, e se acontecer aqui na terra, graças a Deus, melhor, porque há tempo de pedir perdão. Porque se o negócio for depois do fechar dos olhos, não tem mais como pedir perdão. Aí já era, aí já é juízo, já é sentença. Aí você vai para a piscina de fogo. Então é bom que nós sejamos repreendidos aqui mesmo na terra, seja lá de que forma for. Aceitemos o castigo de Deus com carinho, como se fosse carícia, porque Ele está fazendo isso para nos livrar de um futuro perverso lá na frente. Creia nisto, irmão. É real, isso está descrito dentro da palavra de Deus. Como é muito extensa e torna-se difícil a gente memorizar onde é que está, mas para quem é de Bíblia, conhece, sabe que está escrito essas coisas dentro da palavra. A correção com propósito. Existe o propósito, a correção de Deus, que é disciplinar. No contexto original, nós temos que ver, tem a ver, quer dizer, com educar. Deus corrige para amadurecer e proteger, e não para machucar. Ele quer nos amadurecer e, ao mesmo tempo, proteger. Amadurecer no sentido de ficar, como se diz, adquirir uma determinada experiência, adquirir uma determinada sabedoria, para não cair em ciladas essas que possam nos levar a transgredir os princípios divinos. Este é o propósito de Deus, para que nós não caímos nesses tipos de cilada. Ele quer nos proteger, ele não quer nos machucar. É um estilo de proteção. E é louvável a quem aceita, a quem agradece. Vejamos o que foi que Ló fez. Nós temos como exemplo aqui Ló. Ló poderia ter se rebelado, mas ele não. Ele falou para a mulher, falas tu como uma louca. Se eu recebi o bem de Deus, por que não posso receber o mal? Em outras palavras, Deus me deu, Deus tirou. Aquele louvor que é muito bonito. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em nenhuma vez, em nenhuma das palavras, pecou Ló contra Deus na sua aflição. Ele foi fiel até o fim. Semelhantemente, nós também devemos agir desta forma. Se estamos sendo corrigidos por Deus de alguma forma, aceitemos com carinho. Quando eu estava na mesa de cirurgia, eu olhei para cima antes da anestesia e pensei comigo,
Só pedi perdão a Deus, porque eu não sabia se eu ia sair vivo dali, pelos pecados que eu estava me lembrando e pelos que eu não lembrava, e que fosse feito a vontade dele e não a minha. E a vontade dele foi que eu não morresse, e aqui eu estou, em nome de Jesus. A fonte da verdade, da verdadeira felicidade. O salmista aqui, meus amados, ele declara que é feliz quem recebe esse ensino, pois a sabedoria é a proximidade com a palavra de Deus. A sabedoria e a proximidade com a palavra de Deus evitam sofrimentos maiores gerados pelas escolhas erradas. Foi exatamente isso que acabamos de falar. A proximidade com Deus. Quem recebe este ensino, pois a sabedoria e a proximidade com a palavra de Deus evitam sofrimentos maiores gerados por escolhas erradas. Então, quem aceita esse ensino, ele adquire obediência e se aproxima mais de Deus com a sua palavra, evitando assim sofrimentos maiores, evitando que você tenha maiores sofrimentos em sua disciplina pelas escolhas erradas que nós fazemos, porque ninguém é imune a tais coisas. Tanto eu como qualquer um de nós podemos fazer uma escolha errada na nossa vida sem antes orar a Deus para ver o que acontece, pedir discernimento a Ele, para Ele repreender caso aquela decisão que a gente está prestes a tomar, se é ou não da vontade dEle. Se for da vontade dEle, que dê tudo certo, e se não for, que caia por terra. Porque se você for avante por si próprio, você pode ter problemas, você pode estar desobedecendo os princípios do Senhor e atraindo para si problemas seríssimos. Então, é necessário, tudo é baseado na vigilância. É preciso vigiar, preciso prestar atenção, porque Deus sabe o que é que Ele faz. O alívio na prova, ele ainda continua. Ele diz, afirma que quem aceita essa direção divina, ou seja, a correção divina, encontra paz e descanso para a alma, mesmo em tempos de crise ou oposição. Tempos de crise, todo mundo passa por isso, seja ela crise de qual forma for, de que jeito for, a crise que você está passando, pode ser uma crise familiar, uma crise financeira, uma crise pessoal, uma crise em qualquer esfera da sua vida. Se você suportar, sem murmurar, sem haver a maldizência chamada, você indo, aceitando essa direção divina, entregando tudo nas mãos de Deus, este tempo passa, esse período ruim passa, porque no final de tudo vem o alívio na prova. E este alívio na prova é uma coisa magnífica, é uma recompensa. Junto com este alívio vem uma recompensa. Deus não deixa a gente, como é que se diz, na mão, esquecido. Ele castiga, ele faz a ferida e ele sara a ferida.
ele fere e passa a pomada, como disse o outro. Então, é necessário que nós aceitemos a correção divina. E feliz é aquele que aceita, porque terá um alívio no final de tudo. Quando tudo passar, quando você aceitar, quando você for aprovado, Deus vai te dar uma recompensa, que vai ser uma paz, uma tranquilidade e uma restituição de tudo aquilo que tu possa ter perdido nesse período. Este salmo, ele convida a mudar a perspectiva sobre momentos de aperto ou correção e encará-los como e a encará-los não como excluídos, mas como uma prova de que Deus se importa com o nosso caráter e o nosso futuro. Veja bem, aqui o propósito. Tudo isto, todo esse processo de correção divina é uma preocupação que Deus tem com o nosso caráter e o nosso futuro. Porque um cristão sem caráter, ele não vale nada perante a sociedade. Ele é muito escarnecido por onde ele passa. Ninguém aponta. Ali é um homem de Deus. Você só vai ouvir escárnio, só vai ouvir pessoas falando mal da tua vida. Agora, se você é perseverante na fé, você é uma pessoa reta, justa, você receberá elogios. E esta é a preocupação de Deus com o nosso caráter e com o nosso futuro. Porque nós podemos bagunçar o nosso futuro. Nós temos esse livre-arbítrio de querer ir para o lado errado e atrapalhar todo aquele projeto magnífico que Deus tem na nossa vida, jogar ele por terra e viver uma vida cheia de tropeços, cheia de atrapalhadas, uma vida bagunçada, uma família destruída, uma vida pessoal destruída. Nós temos esse livre-arbítrio para fazer tais coisas, mas não façamos uso dessa liberdade que Deus deu para nós. Ele está disponível, é uma coisa que Deus disponibilizou, o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, você vai sofrer as consequências. Muitas vezes você está sofrendo as consequências, Deus está te corrigindo, Deus está te açoitando e você nem percebe. Você, ao invés de se corrigir, não, você vai murmurar e muitas vezes vai até blasfemar contra o nome de Deus. Aí a coisa piora mais ainda para o teu lado. Aí que o bicho pega mesmo. Aí que aperta. Por isso que é bom aceitar e dizer, Senhor, faz conforme a tua vontade. Eu errei, caí, mas eu quero me levantar e quero sacudir a poeira e quero continuar a minha caminhada junto contigo. Faça isto, meus irmãos. Analise bem depois Salmos número 94, capítulo 12, que você verá tudo isso aqui que nós conversamos. E ele todo em si, o Salmo 94 em si, ele fala a respeito de disciplina da correção divina. Ele é um salmo completo que fala, por completo a respeito deste assunto. Tem muita informação lá. Se os irmãos despertarem a curiosidade, pegue sua Bíblia e dê lá uma olhada do Salmo 94, fala do primeiro ao último capítulo. Ele não é muito grande, se eu não me engano, são uns 15 versículos. E você vai ver que tem muita coisa boa lá, tem muita informação que é necessário que nós, seres humanos, como pecadores que somos,
tenhamos conhecimento para nossa edificação e posterior exaltação e glorificação do nome do Senhor. Porque através do que você vai ler lá, através de talvez do que você ouviu aqui, você já possa mudar alguma coisa nos seus modos operantes, que venha a agradar o nosso Deus, e Ele te trará recompensas grandes que você nem imagina, pelo seu modus operandi alterados, pelo seu mudar de vida, pelos seus comportamentos e pelo seu caráter, a qual ele tem preocupação em conservar. E assim, meus irmãos, desejo a todos um bom dia e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco todos os dias de nossa vida. Amém. E louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso.